Essa semana eu estava recebi uma mensagem no WhatsApp, e eu estava com o Fábio aqui, a gente estava conversando, e ele viu que eu fiquei indignado com aquilo que eu li. E isso me levou a pensar a respeito da palavra que eu vou falar para vocês hoje. Uma pessoa postou uma frase assim: uma das melhores escolhas que você pode fazer é manter por perto apenas aqueles que te inspiram a ser melhor. Ser seletivo não é arrogância, é autocuidado. Eu não sei se você entendeu completamente essa frase, mas eu desconfio que talvez a gente, numa lida rápida, concordasse com isso, curtisse a mensagem e talvez até compartilhasse. Mas o que me chama a atenção é que esse é um pensamento que é completamente oposto ao Evangelho de Jesus. E às vezes a gente não percebe isso. E eu queria explorar um pouquinho esse tipo de pensamento, porque existem outras frases que são comuns e que a gente acaba repetindo, e a gente acaba falando como alguma coisa normal. Por exemplo, afaste-se de quem te faz mal e mantenha por perto apenas quem te faz bem. A vida é curta para lidar com pessoas negativas. Já pensou em alguma coisa desse tipo? Já sentiu esse tipo de vontade de se afastar de gente negativa? Ou então, a sua energia é preciosa, gaste-a apenas com quem vale a pena. Ou então, pessoas tóxicas não merecem espaço na sua vida. Corte-as sem culpa e preserve a sua paz. Ou ainda, o segredo da felicidade está em cercar-se apenas de quem agrega. Ou então, aquela clássica, né? Seja você mesmo. E a pior de todas, siga o seu coração. Seja feliz, faça o que te faz feliz. Sabe, gente, esse tipo de pensamento está entrando na nossa vida, na nossa igreja. Está entrando no nosso coração. A gente começa a agir desse jeito. A gente começa a falar assim: não, eu não vou andar com essa pessoa porque essa pessoa me faz mal. Tem uma energia estranha, essa pessoa não é do bem. Já viu gente falando assim: essa pessoa não é do bem, então eu não vou me misturar com essa pessoa. No final daquela frase, a pessoa fala assim: isso não é arrogância. Você se separar das pessoas não é arrogância. É simplesmente autocuidado. Você está cuidando da sua vida. Você está se protegendo. E a gente usa de várias desculpas desse tipo para fazer algo que é completamente contra aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Sabe, o apóstolo Paulo, no texto que eu pedi para você abrir, lá em 2 Timóteo, de 1 a 5, parece que ele está vivendo os nossos dias de hoje. Parece que ele está vivendo na nossa sociedade. Quando ele orienta e diz para Timóteo tomar cuidado, ele diz o seguinte, a partir do verso 1 de 1 Timóteo, capítulo 3. Ele diz assim: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, que quer dizer amantes de si mesmos, avarentos, aqueles que amam dinheiro, jactanciosos ou orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, ou pessoas que zombam de Deus, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, presunçosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge dessas pessoas. Eu já falei aqui, e você já deve ter me ouvido falar, que nós somos a média das pessoas com quem convivemos. E isso, então, deveria ser uma maneira da gente procurar conviver com pessoas que possam, de fato, agregar a gente. Não é isso? Ou, na verdade, se você anda com quem é fofoqueiro, você vai se tornar um fofoqueiro. Se você anda com quem é maldizente ou uma pessoa negativa, você vai acabar ficando negativo. Mas, ao mesmo tempo, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas precisa ser uma maneira intencional. Eu preciso buscar me relacionar com as pessoas
para fazer diferença na vida delas. E não permitir que elas me influenciem negativamente. Então, eu tenho que ser uma daquelas pessoas que vai ajudar as pessoas a serem transformadas, a se tornarem mais parecidas com Jesus. Esse é o chamado da igreja. E Jesus nos chama para fazer diferença nas vidas das pessoas. Jesus em nenhum momento falou assim, se separe do mundo, aí não anda com quem não é bom, não. Pelo contrário, Jesus andava com os pecadores. Jesus andava com o pior tipo de pessoas. Aliás, ele era criticado por andar com pecadores, com pessoas que estavam bebendo demais, com cobradores de impostos. E as pessoas achavam estranho Jesus andar com essas pessoas. Mas Jesus não era influenciado por elas. Pelo contrário, ele, através do seu ministério, do seu poder, da sua bondade, da sua graça, transformava a vida das pessoas. Então, quando a gente permite que esse tipo de pensamento tome conta da gente, a gente começa a ter uma atitude de fato orgulhosa, arrogante, se achando melhor que outras pessoas e se afastando daquelas pessoas que poderiam ser impactadas pela presença de Jesus na nossa vida. Muitas vezes a gente fala assim, não vou me relacionar com essas pessoas, não, elas são muito estranhas, muito para baixo, muito do mal, como se a gente fosse do bem, né? Como se a gente fosse perfeito e fosse o suprassumo do excesso, a última bolacha do pacote. Jesus nos faz um chamado que é completamente diferente daquilo que a gente vê na sociedade. Dessa pessoa que fala assim, não, a melhor coisa que você pode fazer é escolher as pessoas com quem você vai andar, se separar daquelas pessoas que não vão te agregar em nada. Percebe o egoísmo desse tipo de pensamento? Eu só vou andar com gente que possa fazer alguma coisa por mim, que vai modificar a minha vida, que vai me ajudar a ser melhor ou vai me abençoar de alguma maneira, né? Lá em Lucas, capítulo 6, verso 32 em diante, diz assim, Jesus falando para os seus discípulos, se vocês amam apenas o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Ou seja, o que vocês têm fazendo demais? Porque até os pecadores amam os que os amam. Ou se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem assim. Ou se vocês emprestam àqueles que vocês sabem que vão receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele, Deus, é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Jesus está nos chamando para nos relacionarmos com as pessoas que, aos nossos olhos, podem ser as piores pessoas. Está falando para a gente amar aquele que deseja o nosso mal. Está falando para a gente emprestar para aquele que você sabe que não vai te devolver. Está falando para você fazer o bem para aquele que você não sabe que não vai fazer o bem para você, que talvez te apunhale pelas costas. Mas Ele te chama a fazer isso, nos chama a fazer isso, porque Ele quer que nós representemos o nosso Pai, que é um Deus de misericórdia. Como Deus é misericordioso, Ele quer que nós sejamos misericordiosos também. Ele quer que a gente seja benigno com aqueles que são ingratos e maus. É duro, né, você lidar com a ingratidão? Quando você faz pelas pessoas e as pessoas viram as costas para você. Mas saiba que foi exatamente isso que fizeram com Jesus. O Evangelho não nos pede nada que Jesus não tenha feito antes. Viver dessa forma é uma maneira de manifestar a graça de Jesus. O chamado de Jesus para nós tem um preço. E Ele nunca escondeu isso das pessoas. Muitas vezes as pessoas acham que você se tornar um cristão significa que você vai desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem. E a partir de agora, você vai ser completamente abençoado, você não vai mais ficar doente, você não vai perder o emprego, você não vai ter mais problema na sua casa nem na sua família. Que as pessoas vão achar você o máximo, um cara bacana, legal, e tudo vai dar certo para você. Mas não é isso que Jesus nos fala. Lá em Mateus 10, 37 e 38, ele diz assim, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Seguir a Jesus implica em abrir mão de coisas.
Implica em colocar os nossos relacionamentos mais importantes, como a nossa família, nosso pai, mãe, filho e filha, depois do nosso relacionamento com Jesus. Amar a Jesus e seguir a Jesus significa que Ele é a pessoa mais importante da nossa vida. E se Ele de fato é a pessoa mais importante da nossa vida, é o caráter dele, é a maneira dele fazer as coisas que vai moldar a maneira que nós fazemos as coisas também. Então esse tipo de pensamento do tipo, seja feliz, faz o que seu coração está mandando, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Jesus nunca falou assim, siga o seu coração. Jesus falou assim, siga-me, ande atrás de mim. Jesus nunca falou assim, ande só com quem é legal. Não, ele falou assim, ande com o seu inimigo e abençoe o seu inimigo. Aquela pessoa que está querendo te pegar na esquina, é essa pessoa que você vai abençoar. Andar com Jesus implica em abrirmos mão daquilo que temos, daquilo que é precioso para nós. Lucas 14:33 diz assim, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nossa, mas é pesado isso, hein? Eu tenho que dar tudo para Jesus? Sim. Eu tenho que considerar tudo como menos importante do que o meu relacionamento com o Senhor. Jesus conta uma parábola que diz que uma pessoa chega num campo e naquele campo ele encontra uma pedra preciosa, uma pérola, muito preciosa. E o que ele faz? Ele não pode pegar aquela pedra, aquela pérola porque não é dele. Então o que ele faz? Ele vai e vende tudo que ele tem, todos os seus bens, e compra o lugar onde está aquela pérola, para que ele possa ter acesso àquela pérola. O que ele está falando? Que tudo que aquela pessoa tinha é menos importante do que aquele tesouro que ele encontra. Eu tenho que viver, e o nosso chamado para viver com Jesus é considerar todas as coisas menos importantes do que a presença de Jesus. Eu oferto a minha vida com alegria, não como se eu estivesse perdendo alguma coisa, mas como se eu estivesse ganhando aquilo que é o mais importante, aquilo que vai de fato trazer alegria, plenitude e esperança para a minha vida. É colocar em Jesus toda a esperança da minha vida. E isso, quando eu faço isso, quando eu vivo dessa maneira, quando eu entendo o sentido do Evangelho, os meus relacionamentos mudam. O meu relacionamento com as pessoas mudam. Paulo, uma vez, disse o seguinte, cadê aqui? Em 2 Coríntios 4, 8-12 diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ou seja, eu sofro tribulações, mas eu não me desespero com elas. Perplexos, porém não desanimados. Muitas coisas acontecem e eu não entendo o que está acontecendo, mas eu não me desanimo com essas coisas. Perseguidos, porém não desamparados. As dificuldades vêm, mas eu sei que tem alguém que me sustenta, que é o Senhor. Abatidos, porém não destruídos, eu continuo perseverando, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós vivemos o que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo estava se dando pelas pessoas. Ele estava fazendo de tudo o que ele podia para ganhar as pessoas, para trazê-las para perto. Então, quando a gente fala assim, não, eu não vou me relacionar com essa pessoa porque essa pessoa me machucou, essa pessoa me feriu. Não, essa pessoa não vai me acrescentar nada. Eu não vou ficar melhor com ela. Eu estou deixando de viver o Evangelho de Jesus. Porque nós somos chamados para transformar pessoas, para levar outras pessoas a se encontrarem com o Senhor. O Senhor nos chama a fazer diferença na vida das pessoas, a sermos transformadores, a mudarmos a maneira como a gente pensa, como a gente vive o Evangelho. Não de uma forma egoísta, pensando naquilo que é bom para mim, mas voltando o nosso pensamento para o outro, para aquilo que é importante para o outro. Vendo nas outras pessoas o amor de Jesus, lembrando que Jesus morreu por elas, e que pode transformar a vida dos outros, assim como transformou a minha. Já parou para pensar quem são as pessoas difíceis da sua vida? Aquela pessoa que você não sabe mais o que fazer, que você tem vontade de fugir, que você não tem mais paciência nenhuma. Pensa um pouquinho. Vem um nome na sua mente aí? Uma pessoa que você fala assim, não aguento mais essa pessoa.
como é difícil de lidar com essa pessoa. É justamente essa pessoa que o Senhor quer que você seja usado para transformar. É esse relacionamento que o Senhor quer mudar no seu coração. É essa pessoa que o Senhor colocou na sua vida, para ser instrumento de bênção na sua vida e para que você abençoe a vida dessa pessoa também. O amor de Jesus é que nos transforma, que nos leva e nos capacita a viver dessa forma. Porque em nós mesmos nós não somos capazes. A nossa vontade é fugir e é se proteger, é o tal do autocuidado. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou ser feliz. Quantas vezes eu ouvi as pessoas falarem assim: pastor, olha, esse relacionamento não dá mais, eu quero ser feliz, sabe? Cansei de viver desse jeito. Quando a gente se esquece que a verdadeira felicidade é viver de acordo com a vontade do Senhor para a nossa vida. Não estou falando que não vai ter dificuldades, não estou falando que vai ser fácil. Mas o que eu estou falando é que através do poder de Jesus em nós, nós podemos nos relacionar com qualquer pessoa. E transformar esses relacionamentos de maneira que a glória do Senhor nos alcance e mude a maneira como a gente vive com essas pessoas. A gente tem o exemplo de Jesus, que foi aquele que se deu por nós. Lá em Filipenses capítulo 2, eu quero ler para você a partir do verso 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, existindo em forma de Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse alguma coisa que ele devesse se apegar. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Relacionamentos só funcionam se houver disposição da gente se esvaziar. Foi o que Jesus fez. Ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão dos seus atributos para que ele pudesse conviver e viver conosco. Ele foi levado à morte, a morte mais humilhante, que era a morte de cruz, em nosso favor. Isso significa que para que relacionamentos funcionem, eu preciso me esvaziar e eu vou ter que me humilhar também. E a gente tem um pavor da humilhação, não tem? Dói a gente se humilhar para se achegar a alguém. Mas saiba que Jesus se humilhou para estar perto de você. Se ele se humilhou, o Deus Todo-Poderoso vestiu a carcaça humana, abriu mão do seu poder, da sua majestade, para que ele pudesse estar conosco. Será que a gente não pode fazer a mesma coisa? Será que nós somos tão melhores que o Senhor, a ponto de a gente não abrir mão da nossa vaidade para se relacionar com as pessoas? Quantos relacionamentos têm sido desfeitos, têm se perdido, porque a gente está abraçando essa maneira do mundo viver, os valores do mundo. Pessoas que são más, que são egoístas, amantes de si mesmo, que se revoltam contra o Senhor, que vivem segundo o seu próprio coração, ao invés de se submeterem à vontade do Senhor. E Paulo, quando está falando com Timóteo, parece que ele dá a chave para Timóteo entender o que ele precisa fazer para lidar com essas pessoas. Ele diz assim, 2 Timóteo 4, versos 1 e 2, ele fala assim: conjuro-te, ou seja, eu estou insistindo com você, estou falando para você, diante de Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação do seu poder, prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não seja, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, a maneira de lidar com essas pessoas que não andam segundo o coração de Jesus é através da pregação da palavra. Ele fala, prega a palavra, insiste com elas, não desanime, quer seja oportuno, quer não seja. A pessoa está te ouvindo ou não está te ouvindo, prega, insiste, fala uma vez, fala duas vezes, fala de outro jeito, explica de novo, desenha, pinta, faz o que precisar, para que a pessoa possa entender qual é a palavra de Deus para aquela pessoa. Aí no verso 5 ele diz assim, você seja sóbrio, ou seja, fique calmo, preste atenção naquilo que você está fazendo, em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista,
cumpre cabalmente o teu ministério. O que Paulo está falando? Olha, não é uma tarefa fácil. Lidar com essas pessoas não é fácil. Vai exigir de você sobriedade, paciência, determinação. Você vai ter que suportar as aflições. Vai ter coisas difíceis para fazer. Você muitas vezes vai ser perseguido. Muitas vezes você vai lidar com a ingratidão, com a maldade, com a vingança, com a ira das pessoas. Mas faz o trabalho do evangelista. Proclame as boas novas do evangelho. As boas novas do evangelho precisam estar na nossa boca em todo o tempo. A maneira de pensar de Jesus precisa ser a nossa maneira de pensar. Nós precisamos pensar como Jesus pensa. E para terminar, eu quero te dizer o seguinte, que essa mudança de mentalidade, de atitude nos nossos relacionamentos, não acontece pela nossa capacidade, porque a gente, não, fala assim, agora eu vou ser bonzinho, agora eu vou encarar aquela pessoa difícil e vou me relacionar com ela. Não é assim. Isso acontece através do Espírito Santo de Deus, do fruto do Espírito de Deus em nós. Gálatas 5, versos 22 e 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu acabei de ler as coisas que são o fruto do Espírito, mas eu quero ler de novo para você qual é o padrão do mundo que Paulo fala para Timóteo. Vou voltar lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Veja como existe o contraponto dos frutos do Espírito com a vida daquelas pessoas. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, sem amor, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem, traidores e atrevidos. Vamos voltar lá para Gálatas, para a gente entender o contraponto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A única maneira da gente viver uma vida de relacionamentos saudáveis, que representam, que espelham a maneira de Jesus pensar, a maneira que Jesus nos chamou para viver, de nos relacionarmos com as pessoas, é através do Espírito Santo. E quanto mais eu permito que o Espírito Santo de Deus fale comigo, tenha liberdade na minha vida, quanto mais eu ouço a sua voz, através da sua palavra, quanto mais eu olho para Jesus e vejo o exemplo dele, que se deu por nós, que se humilhou, que abriu mão da sua vontade, da sua glória, e serviu as pessoas, mais o Espírito Santo de Deus vai produzir um fruto transformador na minha vida. Relacionamentos que são regados a amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tem como dar errado, gente? Por que os relacionamentos se quebram? Porque essas coisas não estão presentes nos relacionamentos. Falta amor, falta paciência, falta longanimidade, bondade, domínio próprio. Quantas vezes a gente responde sem pensar, não é? Quantas vezes a gente fala as coisas para machucar o outro? Quantas vezes a gente se vinga das pessoas nos nossos relacionamentos? Mas a boa notícia é que nós podemos desenvolver relacionamentos saudáveis e que glorificam a Deus através do poder do seu Espírito Santo na nossa vida. Desenvolver o fruto do Espírito em nós, permitir que o Espírito Santo produza em nós fruto, é que vai nos levar a ter relacionamentos que agradam a Jesus. Relacionamentos que glorificam o seu nome. Relacionamentos, como eu disse, regados a amor, alegria, paz, bondade, domínio próprio, mansidão. Quem não quer se relacionar com pessoas que agem assim? Não é? Quem são as pessoas que estão te tirando do sério? Quem são as pessoas que estão te deixando tristes? Quais relacionamentos precisam ser consertados pelo Senhor hoje?
Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. A segunda pergunta é: você é alguém de quem as pessoas gostariam de estar perto? Você tem manifestado esses sinais, esses frutos, de modo que as pessoas desejem estar perto de você? Ou você tem sido aquele que ninguém quer chegar perto? Se você tem sido assim, saiba que o Senhor quer trazer cura para a sua vida hoje. Quer fazer de você alguém cheio de graça, de bondade, de paciência. E como eu falei, não é algo que a gente fala assim, acorda um dia e fala, hoje eu vou ser legal. Hoje eu vou ter paciência com as pessoas. Hoje eu vou ter bondade, vou ser um cara bacana. Hoje eu não vou falar mal de ninguém. Não é assim que funciona. O nosso coração é transformado pelo exemplo que nós temos de Jesus. O nosso coração é transformado quando a gente gasta tempo olhando para Ele, vendo aquilo que Ele fez, em meu favor, em favor das pessoas, a maneira como Ele tratou as pessoas, como Ele lidou com os seus inimigos, com as pessoas que se levantaram contra Ele. Quando Ele estava na cruz, Ele falou assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Já pensou se fosse você, qual seria a sua oração? Deus, manda fogo, queima todo mundo, esses monte de pecador, o que eles estão fazendo comigo? Não foi isso que Jesus falou. A barra que Jesus estabeleceu é muito alta mesmo. Mas não é impossível. Não é impossível porque não é pelo nosso braço, não é pela nossa capacidade, mas é por aquilo que o Senhor fez na nossa vida. É Ele quem vai nos levar a agir diferente. Se a gente permitir que a palavra de Jesus fale conosco, e que se a gente buscar de Deus, falar, Deus, transforma o meu coração, muda a minha vida. Se eu desejar o Espírito Santo na minha vida, o nosso coração começa a ser transformado. Eu começo a olhar para as pessoas com misericórdia, com graça, com paciência, com amor. O amor é alguma coisa que a gente desenvolve, tá? Como eu falei outro dia, Hollywood acabou com a nossa noção de amor. Amor pra gente é aquela coisa que arrebatadora, que você, sabe, fica sem ar e ouve os violinos tocando e aquela coisa romântica. Não é nada disso, amor. Amor é uma decisão. E quanto mais você age com amor, abençoando as pessoas, fazendo bem para elas, mais o seu sentimento por aquela pessoa vai crescendo. Por isso que o Senhor fala para a gente se relacionar com Ele todos os dias, obedecer a sua palavra, louvar o seu nome, ofertar na sua casa, porque eu estou estabelecendo relacionamentos, estou estreitando relacionamentos com o Senhor. Tem um relacionamento difícil na sua vida? Como é que você resolve? Não é se afastando dessa pessoa, é se aproximando dela, chegando mais perto, abençoando, fazendo o bem, elogiando, encorajando, vendo nessa pessoa as coisas boas que ela tem, vendo a graça de Jesus nessa pessoa, e vendo como o Senhor tem agido com graça na nossa vida também. O Senhor falou que se a gente não perdoar aqueles que nos ofendem, nós não seremos perdoados. Quando eu perdoo, eu estou lembrando dos meus pecados, das minhas necessidades, de que eu preciso de perdão também. Relacionamentos, gente, são coisas que precisam ser levados a sério. Tanto que Paulo, quando está ensinando a respeito da ira, ele fala assim, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a sua ira. Do que ele está falando? De urgência. Urgência. Deu ruim com alguém? Deu ruim. O que você vai fazer? Vai consertar. Conserta rapidinho. Não fica esperando, não. Você errou com alguém? Vai lá e conserta. Aliás, não é só quando a gente erra com alguém. Jesus ensina que nós temos uma responsabilidade muito maior. Ele diz assim, se quando você for levar sua oferta no altar, você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e resolve com ele. Não é se você lembrar que você tem alguma coisa contra o teu irmão. Percebe a diferença? Eu posso não ter nada contra o meu irmão, mas se por acaso eu perceber que ele está com algum problema comigo, é minha responsabilidade ir lá resolver. E quantas vezes a gente releva esse tipo de coisa? Fala assim, que venha falar comigo. Eu não fiz nada. Não é assim que a gente faz?
Não fiz nada, ele que venha falar comigo. Quando ele vier, aí sim eu vou tratar. Mas a responsabilidade é nossa. A palavra de Deus diz assim: no que depender de vós, tende paz com todos. No que depender de você, você vai fazer tudo o que for necessário para estar em paz com aquela pessoa. Mas e se a pessoa não quiser? Bom, se a pessoa não quiser, o problema é dela, não é seu. Você fez a sua parte, não é isso? Mas fazer a sua parte não é você passar a mão no telefone, ligar, deu ocupado, falar, tentei, deu ocupado, agora esquece. Já fiz a minha parte. Não é assim. É eu fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Eu desejar consertar. E desejar consertar não é para eu ficar bem, mas é porque é aquilo que Jesus quer para a nossa vida. Porque isso vai transformar os nossos relacionamentos e nós vamos manifestar a graça e a misericórdia do Senhor através daquilo que nós estamos fazendo. Sabe, as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, como é que esse cara está tão feliz com tudo que está acontecendo com ele? É o fruto do Espírito. Como é que essa pessoa não está com raiva, não está irada, está assim tão tranquila? É o fruto do Espírito. Por que tem tanta paciência com fulano? É o fruto do Espírito. É o poder de Deus se manifestando em nós. Talvez você esteja pensando num monte de gente assim, não, fulano precisava ouvir isso, viu? Olha, eu sei que aquela pessoa está passando por uma dificuldade assim, ele devia ouvir isso. Mas eu ouso dizer que essa palavra é para você. É para você. É para mim. É para mim. Quantos desses pensamentos que Paulo fala a respeito dos últimos dias têm tomado o nosso coração? Quanto nós somos amantes de nós mesmos, egoístas, desejamos só o nosso bem, só aquilo que é proveitoso para nós? Quantas vezes nós somos desobedientes, somos iracundos, somos reclamões? Quantos relacionamentos nós perdemos por uma palavra precipitada? Por tentar convencer as pessoas que nós valemos alguma coisa? Gente, nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. E assim, glorificar o nome de Jesus. Jesus pode transformar qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Não tem um relacionamento que foi quebrado que não possa ser transformado. Pode ter acontecido o ano passado, semana passada, ou há 15, 20, 30 anos. Não importa. O Senhor tem transformação, mudança para a nossa vida hoje. Hoje. Você quer experimentar isso? Não queria que você saísse daqui falando assim, legal essa palavra, bacana, bom. Mas, o Senhor sabe, né, Deus? Hoje não dá mais, já passou do ponto, já passou do limite. Deus pode transformar. Eu creio num Deus que é capaz de mudar todos os relacionamentos. Eu não consigo me conformar com relacionamentos quebrados que a gente não deseje consertar. Não deseje trazer de volta para um patamar acima do que era. Eu não consigo me conformar com isso. Isso é diminuir o poder de Deus na nossa vida. O Senhor pode fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa ou imagina. E o desejo dele é que o corpo de Cristo, que as pessoas, que nós, manifestamos o mesmo sentimento que houve em Jesus. Paulo, quando falou isso, ele não estava exagerando. Ele queria que nós tivéssemos o mesmo sentimento que houve em Cristo. De se dar, de se doar. Se necessário, de se humilhar. Por quê? Porque isso vai trazer glória para Deus. Lembra quando eu falei que andar com Jesus é ter Ele como a pessoa mais importante da nossa vida? E se eu tenho Jesus como a pessoa mais importante da nossa vida, da minha vida, eu quero que Ele seja, quero fazê-lo feliz, eu quero fazer aquilo que lhe agrada. Isso tem que ser aquilo que me motiva a acordar de manhã. Eu acordo de manhã e falo assim, Jesus, o que eu vou fazer para o Senhor ficar feliz hoje? O que na minha vida precisa mudar para o Senhor ficar mais feliz comigo hoje? Isso tem que ocupar o nosso pensamento o tempo todo, gente. Essa é a única maneira da gente ser feliz de verdade. Todas as outras coisas passam. Todas as outras coisas podem trazer frustração. Mas alegrar o coração do Senhor vai alegrar o nosso também. Vai transformar a nossa vida. E vai fazer da gente pessoas que louvam e agradam o nome de Jesus.